Começa hoje a 12ª edição do Mundo Unipó, maior evento de disseminação científica, cultural, artística e de humanidades da região Nordeste, que segue até sexta-feira na Universidade de Fortaleza. Com o tema O Mundo em Conexão, Natureza, Tecnologia e Humanidades, o evento contempla atividades que integram ciência, inovação e reflexão social. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Entre os palestrantes está o publicitário e artista plástico Luiz Teles, que fala sobre a regeneração da imaginação em tempos de inteligência artificial. E é com ele que a gente conversa agora. Luiz Teles, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão aqui? Estou muito bem também, está tudo ótimo. Faz sol aqui em São Paulo, de onde eu falo, e tenho certeza que faz sol por aí também. Pois é, beleza. Pô, interessante, o Luiz Teles. Aqui começou com a neblinazinha hoje de manhã, suave, coisinha só para dizer, estou presente, mas já passou. Aí vem o sol maravilhoso do Nordeste. E sobre essa programação maravilhosa que nós temos aí na Unifor, com tanta reflexão, principalmente sobre inteligência artificial e essas conexões da humanidade, hein, Teles? Olha, primeiro que o evento é maravilhoso, tem uma curadoria de conteúdos muito diversa, que eu acho super bacana, porque vai tocar em coisas que têm a ver com esse nosso dia a dia e com a tecnologia tá permeando todo o nosso cotidiano, principalmente agora por conta desses modelos de linguagem e de inteligência artificial. Então, são assuntos muito relevantes para serem colocados, discutidos, trazidos para essa audiência que vai poder refletir, para poder pensar como é que a gente vai escolher quais são as decisões que a gente tem que fazer hoje, que vão impactar no futuro e que estão definitivamente muito impregnadas por essas tecnologias que a gente está vivendo agora. É muito interessante. E você, especificamente, que traz de ideias e de interpretação e análise sobre esse conjunto de informações que nós vamos passar neste encontro, hein? Então, eu vou falar em dois momentos específicos no Mundo Unipó. Eu vou falar na quarta-feira, às 18 da tarde, às 6 da tarde. Vou falar sobre como capturar o mundo e pensando na regeneração e da imaginação. Vou trazer uma reflexão, porque a gente está hoje mediando nossa relação com o mundo para os dispositivos eletrônicos, para os celulares, para a tecnologia de maneira geral. E faço também uma reflexão de como é que a gente pode se manter humano ainda dentro desse uso de tecnologia, como é que a gente consegue fazer com que a inteligência artificial, por exemplo, seja muito mais uma parceira de trabalho, seja muito mais uma ferramenta para poder avançar, alavancar, até acelerar alguns processos, mas que a gente mantenha a criatividade, a imaginação, a curiosidade, que é uma coisa absolutamente humana, ainda preservadas dentro da gente, ou seja, a gente é que faça essas decisões que tem a ver com esses sentimentos, com essas emoções que são absolutamente humanas, sem descartar a inteligência artificial e as tecnologias como parte desse processo. E aí eu trago também como um exemplo prático meu, né, como é que eu acabo fazendo essa relação com o mundo através dos meus cadernos. Eu sempre trago comigo alguns cadernos de desenho e eu vou contar um pouco nessa palestra na quarta-feira, e faz com que eu consiga ter uma forma mais física, mais manual de capturar esse mundo a partir de anotações, de desenhos. E eu faço uma proposta para a audiência que vai estar ali com a gente, para que eles façam esse mesmo exercício. Como é que a gente pode achar fórmulas e estratégias de reestabelecer esse contato com o mundo e, de novo, sem descartar a tecnologia, mas trazendo ela como parceira nesse processo. Você está trazendo uma posição que eu adoro, sabe por quê? Porque eu estou com medo de me transformar em robô. Eu já estou com 78 anos, eu tenho medo de acordar um dia no lugar de ser corpo humano, de carne e osso, ser um robô andando dentro de casa, sabe? Quando você diz assim, vamos trazer para uma convivência pacífica, digamos assim, entre a tecnologia avançada, sem perder, entretanto, esse lado poético do ser humano, isso me traz uma alegria muito grande. Sua palestra, antecipadamente, eu já sei que é um sucesso, sabe? Porque trazendo para esse mote, rapaz, eu vou dizer, Teles, tá na hora. Pois é, porque a gente tem uma pressão muito grande de todo o mundo para usar cada vez mais essas ferramentas, e às vezes a gente não sabe, não para fazer uma pergunta que é absolutamente básica, mas
Para quê? Por quê? Aonde? Em que contexto eu vou usar essa ferramenta? E a gente acaba se perdendo um pouco nessa pressão, quase que social, profissional. Tem muita gente com medo de perder o emprego para isso, né? Porque de verdade, algumas dessas funções podem ser aceleradas em função da tecnologia, mas acho que a gente sempre tem que manter o centro, sem manter a serenidade e falar, não, peraí, tem coisas que eu quero preservar aqui, que são intrinsecamente humanas, e eu quero valorizar essas coisas. Elas são importantes e é justamente essa reflexão que eu trago. Como é que a gente acha justamente esses subsídios, né? Essas estratégias pessoais para que todo mundo possa conviver em muita calma e, como você mesmo falou, né? Aproveitar aquilo que é melhor do ser humano. Né? Então, deixa as coisas chatas. Tem um meme que fala assim, né? Eu queria mesmo que a inteligência artificial lavasse a minha louça, porque eu pudesse ficar fazendo poesia, escrevendo literatura, né? Fazendo coisas essas coisas são muito chatas. Então, mas a gente consegue. O ideal é que a gente olhe para isso e fala o que são coisas que são muito boas para que ela faça e vamos deixar que ela faça, e o que são coisas que têm que ser preservadas como a gente sendo feito, a gente fazendo. Como essa regeneração que você fala, hein, Luiz? Porque o que acontece é que, na minha visão, quando a gente começa a produzir imagens a partir dessas ferramentas que vão nas tendências, a gente vai ficando com um repertório muito restrito, Tom. Então esse repertório ele se renova pouco, as coisas são muito parecidas. Se você começar a parar para pensar, quando você vê umas imagens geradas por inteligência artificial, elas são muito pasteurizadas, são muito parecidas, sabe? E isso faz com que a gente esteja perdendo um pouco dessa capacidade de imaginar coisas diferentes, tanto agora quanto para o futuro. Então, existem alguns autores que dizem que, ao mesmo tempo em que a gente está nessa crise da imaginação, né? Ou seja, a gente está vivendo essa pasteurização, a gente, quando olha para essas imagens que a gente vê de futuro, são todas iguais também. A gente também está vivendo uma coisa que é a era da imaginação, justamente pelo fato de que máquinas podem fazer coisas mais práticas. O que resta para o ser humano é imaginar. Então a gente precisa recuperar essa capacidade, recuperar essa forma individual e coletiva de pensar, de criar coisas do nada. O ser humano é intrinsecamente e naturalmente muito criativo, mas essa criatividade, essa imaginação, na minha visão, ela está sendo abafada por por essa tecnologia que acaba dominando, oprimindo um pouco essa forma de pensar um pouco mais livre. Ô, Luiz Teres, eu estou vendo aqui uma coisa interessante, que no meio de toda essa tecnologia você fala lançamento de livro. E aí eu estou vendo bem atrás, com o pano de fundo, tantos e tantos livros, não é? Tantos e tantos livros. Como é que é o livro hoje? A pessoa ainda tem o prazer de pegar o livro? Como é que vocês fazem para ter o prazer de ler o livro? Porque muita gente lê o livro pela internet e eu não consigo. Eu estava revendo um livro que eu gostei muito, Éramos Seis, eu gostei, estava revendo ontem lá em casa, o Que prazer demais. de pegar o livro, entendeu? Como é que você analisa isso? Então, eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, e você tocou num ponto que é muito bacana. Primeiro que eu acho que eu consigo conviver bem com livros nesses livrinhos digitais, no Kindle, etc. e tal, isso até funciona. Eu não gosto de ler na tela, nem no celular, nem na tela de computador. E eu prefiro, para mim é sempre bom o livro físico, como esse que vocês estão vendo aqui na minha biblioteca. Ah, porque ele traz duas coisas, olha que curioso conceitualmente, até filosoficamente isso. Olha que curioso, o livro traz duas coisas que são muito raras e muito valiosas hoje em dia, que é o tempo e o silêncio. Quando você lê um livro, você está com você mesmo ali, seu cérebro está tentando organizar aquela história, você está lendo para você mesmo, então você precisa de silêncio para poder se ouvir ao ler aquele livro, e tempo, que a gente hoje está sendo capturado o tempo inteiro, o nosso índice de atenção é cada vez menor, porque tem muito estímulo acontecendo por aí. Então, primeiro que eu acho que isso eu sempre estimulo muitas pessoas a lerem livros físicos por conta dessas duas coisinhas que a gente acabou perdendo nesse cotidiano maluco que a gente vive com tecnologia. E segundo, que eu acho que a gente também, é uma visão mais minha, é que por conta essa coisa muito da tecnologia estar em todos os lugares, a gente vai começar a ter a valorização dessas experiências que são mais físicas, que são mais diretas, assim. Então, eu acho que cada vez mais os livros vão voltar a ser importantes, vão voltar a ser valiosos, e as pessoas vão começar de novo a ter essa experiência de conseguir preservar para si mesmas essas duas coisas tão boas que são, né, o tempo e o silêncio. Luiz Teles, que alegria, que alegria.